Bom dia a todos os ouvintes da Folha FM. Para você que está chegando agora, eu sou Marco Antônio Rodrigues, ao meu lado Aloysio Abreu Barbosa, e o nosso convidado de hoje é Aristide Sofiati. Vamos começar agora. Vou passar a bola para Aloysio, porque tem tantos assuntos interessantes que a gente pode conversar com o mestre aqui, Sofiati, que a gente não pode perder a ordem. Vamos lá, Aloysio. A gente já terminou, aliás, a gente vai passar a fazer agora, não fazer uma pré-pauta, mas uns assuntos centrais que a gente vai abordar, né? E combinamos, Sofiati, anunciamos, inclusive, de começar falando sobre Estados Unidos e Irã, né? Que também foi uma coisa que foi muito quando esse período que eu estava de férias, né? Esses 15 dias meus de férias. Quer dizer, foi não é novidade para ninguém o assassinato do Suleiman, né, que era o general Soleiman, a pronúncia, era o general iraniano principal da guarda, fugiu o nome do exército agora, guarda nacional, não, guarda revolucionária, da revolução, a revolução da Ayatollah Khomeini, no final dos anos 70, né? Contra o Shah, né? Contra o Shah Reza Pahlavi, pai da bela princesa Soraya. Embora o fantoche dos Estados Unidos, né? Foi derrubado numa revolução... Inclusive se exilou nos Estados Unidos, né? Não foi na época? Não lembro se foi nos Estados Unidos. Não lembro. Foi nos Estados Unidos que isso foi? Mas é um governo corrupto também, um governo fantoche dos Estados Unidos e... Nos anos 50, após tentativas de nacionalização do petróleo, Grã-Bretanha e Estados Unidos derrubaram o regime iraniano. Nossa história não tem santo, essa história... Não é história sem santo. É bom que se ser islâmico não acredita em santo, né? Mas pode ser cristão também e católico e não acreditar porque não tem. Mas enfim, começou com o assassinato no Iraque do Suleiman teve na última terça-feira, fazendo uma semana agora, o Irã contra-atacou com ataque de mísseis a bases, não americanas, mas a base no Iraque, onde tinham soldados de várias nacionalidades, inclusive dos Estados Unidos, e que não fizeram nenhum óbito, o que é bom por si só, não matar ninguém, mas é bom também porque a coisa me parece que deu parou um pouco por aí. Inclusive, até é irônico, né? O enterro do Suleiman, morreram, acho que se não me engano, 50 e tantas pessoas. Morreram mais pessoas no enterro do Suleiman do que no ataque do Irã. Mais no bombardeio do avião. E no avião, ucraniano. Que no sábado o governo admitiu, e desde então, a população, que por motivo nacionalista tinha ficado contra os Estados Unidos, o Irã de sábado, não sei como é que está hoje, mas de sábado até ontem, segunda-feira, enfrentou 3 dias de protesto no Teherã. Continua acontecendo. E outras cidades. Como é que você vê isso tudo, Sofiati? Bom, eu vejo que o Irã... Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Folha FM. O que eu percebo nisso tudo é que, de fato, o Oriente Médio no momento, ou há bastante tempo já, assim, o principal foco de tensão e uma área mais violenta do mundo. Eu acho que o Irã tem mantido uma certa estabilidade aí enquanto país, mas ao mesmo tempo agora está sofrendo problemas, tanto de ordem interna, como problemas econômicos, quanto de ordem externa, com a morte do general. Mas eu vejo que há interesses, é claro, há interesses aí tanto da parte do Irã quanto da parte de outros países do Oriente Médio, assim como da parte do próprio Trump, que está num processo de reeleição e está num processo de impeachment também. Então, como você mesmo falou, não há santos, né? Não há nenhuma atitude tomada de forma sincera, honesta. É claro que a presença do Suleiman não era interessante para os Estados Unidos. A eliminação dele tem um caráter político, tem um caráter regional, tem um caráter para os Estados Unidos e tem um caráter mundial mesmo, né? Então, o Oriente Médio, com isso não está resolvida a questão do Oriente Médio.
a questão continua, porque outras pessoas aparecem, é aquela coisa que nós temos, né, de achar que individualizar o problema numa pessoa e eliminar essa pessoa, achar que o problema está eliminado também. Não está. Eu acho que as coisas vão continuar acontecendo. O Irã não podia dar mais resposta do que deu, porque, de fato, não teria condição para isso nesse momento. Então, nesse momento, eu acho que em momento nenhum vai enfrentar os Estados Unidos. Nunca vai acontecer uma guerra entre Estados Unidos e um país do Oriente Médio sem a participação de outros países também, sem o envolvimento de outros países. E esse caldeirão é um caldeirão que está fervendo, né? Porque você, eu não sei se seja a China ou Rússia, ou a Grã-Bretanha, talvez. Tem que lembrar também que tem países islâmicos como o atômico, o Paquistão, né? E a Índia, que são nações nucleares, e a França. Mas entrar em guerra com os Estados Unidos é tirar maquetas para trocar soco, né? Você não vai ganhar. Você não vai ganhar. E usar uma... Então, as guerras hoje são assimétricas, né? É isso mesmo. E as guerras são caras também. Essa guerra dos Estados Unidos é uma guerra cara, de drone. São guerras caras, né? Porta-aviões. De $1 trilhão, quer dizer. Se ele entra numa aventura dessa também, entrar em guerra com o Irã seria ruim para os dois. O Irã porque deixaria de existir se essa guerra fosse levada a cabo. A guerra custaria talvez a reeleição do Trump, né? E eu acho que talvez o problema ainda não estaria resolvido. Até porque ele foi eleito prometendo um discurso contra guerras, contra a guerra do Iraque, contra a guerra do Afeganistão. Né? Ele foi eleito com um discurso... Exato. Mas eu acho que mesmo assim, havendo uma guerra entre Irã e Estados Unidos, o Irã não seria destruído totalmente e os Estados Unidos sofreriam problemas também, como o Bush pai, o Bush filho, o Obama enfrentaram com intervenções no Oriente Médio, e parece que as coisas se renovam, né? Sempre aparece alguma coisa nova, algum grupo que se pretende reativar o espírito belicista, reativar o islamismo, seja na forma sunita ou na forma xiita. Então é difícil, é uma área muito complicada. Você sabe, Aloysio, que Aristides, uma coisa que me impressiona nos Estados Unidos é o povo médio, né? Aquele povo não estou falando daqueles grandes pensadores americanos, o altamente intelectual, não, o povo médio. Tem sua casa boa, 2 carros, eles não se aprofundam muito nas razões. Por exemplo, uma razão dessa colocada pelo presidente, que está defendendo estamos defendendo a nossa freedom, nossa liberdade, eles acreditam sem aprofundar muito. Saiu ontem uma pesquisa, Marcos, você sabe quantos estadunidenses somos todos nós. Somos todos, claro. Quantos estadunidenses são capazes de identificar no mapa onde fica o Irã corretamente? Eles não conseguem identificar o 2 estado. Em cada 10. Eles não conseguem identificar o estado que eles nasceram. 2 em cada 10 estadunidenses são capazes de identificar no mapa mundi. É verdade. Isso é pura verdade. A pesquisa saiu ontem. Não tem. É dado estatístico. Se você pegar o mapa dos Estados Unidos e tirar os nomes dos estados do mapa e mostrar para um americano, dificilmente ele vai conseguir apontar qual que é o estado dele. Onde você nasceu, em Ohio. Ok, Ohio. Aponta Ohio aí, o cara vai ficar perdido. Isso é pura verdade que a Luiz falou. Agora, uma coisa bem que você falou, Sofiati, eu concordo. É engraçado, né, como esse resultado de ação sobre a área conflagrada, ele ocorre tanto... Ele ocorre independente do tamanho, né? Isso ocorre muito em comunidade com tráfico. Você cai uma liderança do tráfico e a coisa piora em vez de melhorar. Uhum. Por mais violenta que seja aquela liderança, ela mantém um centralismo, uma referência, tanto para o crime quanto para as pessoas que não são do crime, que é a sua maioria. Uhum. E o Thomas, depois do assassinato do Soleiman, o que apareceu de especialista no Oriente Médio, eu até fiquei pensando, olha só, o Irã já venceu a guerra. E o que tem de gente que entende de Islã, o Irã já venceu. Porque se todo mundo de fato que opinou em rede social entendesse algo sobre
sobre o Oriente Médio e o Islã, que são questões muito complexas e demandam uma certa leitura, né? Mas alguém que não é especialista agora, como a grande maioria, que é o Thomas Friedman, publicou um artigo no New York Times falando exatamente isso que você falou. E que eu acabei de falar que agora faz analogia com o tráfico de droga. Que você só tem uma certeza ao tirar o Suleiman, não vai ver algo melhor. Quando você tira ele do contexto, né? Que essa era a grande questão. Não vai melhorar. Você troca 6 por meia dúzia, a famosa... Não, você corre risco de piorar. De piorar, olha para o Iraque com Saddam e sem Saddam. Saddam era o grande problema. Tirado Saddam, apareceu o Estado Islâmico. Então. O que é pior ou menos pior? Né? E, na verdade, Saddam não tinha tudo aquilo que diziam que ele tinha. As armas de destruição em massa está provado que é mentira, né? Mentira. Exatamente. Mas essa questão que também tem muita gente falando, inclusive eu vi alguns colegas seus de cátedra, como Marco Antônio Villa, eu vi na Jovem Pan falando que, dando quase a entender de que seria uma coisa atávica dos povos semitas. Semita é judeu, árabe, sírio. Semita é filho de Sem. Sem era filho de Noé. Né? Daí sempre semita. É povo de nariz, aquele nariz adunco, né? Tez morena, mais ou menos como a minha, assim. Ele do Oriente Médio, né? Dando a entender que se fosse atávico da Mesopotâmia. Me diz qual civilização antiga que a guerra não era uma prática normal. Talvez o Egito, por uma questão geográfica, que está isolado ali entre o Saara e o Mar Vermelho e as cataratas do Nilo, né? Talvez o Egito realmente fosse enquanto civilização, mas também se expandiu para o Oriente Médio, também fez guerras, os hititas, tanto para o norte quanto para o sul. Então, eu desconheço civilização que não tenha se envolvido em guerra. E como se diz, toda civilização tem no fundo bastante sangue. Mas você viu o Vila falando, levantando lá desde o Mesopotâmia, da Mesopotâmia, dos caldeus, dos sumérios, que são anteriores a ele. Sumérios, caldeus, babilônios, assírios. Levantando como se fosse uma coisa atávica do quer dizer, isso tangencia o racismo de uma certa maneira, né? E coloca no DNA do semita essa tendência para a guerra, alguma coisa irracional, algo que está completamente superado atualmente, né? E também vi outra análise do Rodrigo Constantino, não sei se teve a oportunidade de ver também da Jovem Pan, classificando isso como uma clássica guerra que está na moda agora, né? Esse pessoal que chegou ontem, que está na janela, um clássico confronto entre o Oriente e o Ocidente, entre o Islã, que quer destruir a civilização ocidental. A guerra de civilizações, né? Essa história de conflito de civilizações, que essa ideia que nasceu depois da queda da União Soviética, nasceu essa... O fim da história. O fim da história, o mundo dividido em civilizações novamente, civilizações que se chocam, e o Islã com essa pretensão de mundializar o islamismo. E porque também tem que lembrar, quando você fala civilização ocidental, esse pessoal tende a falar o quê? Que civilização ocidental seria civilização... Vamos botar com a filosofia grega, né? Teatro, tragédia e comédia, a urbis e a legislação romana e a moral judaico-cristã. E você considerar isso como exclusividade do Ocidente, tem que lembrar algumas coisas. Primeiro que Tales era filho de uma fenícia, o primeiro filósofo, ou seja, vem do Oriente. Cristo, a gente vai falar sobre ele no próximo bloco, sobre Porta dos Fundos e tal, era um semita. Ou seja, também era um homem do Oriente Médio. Então me parece que o Oriente Próximo, pelo menos ali, ele está desde o início. Há bastante tempo, fazendo parte da nossa história. Da nossa história. Você Macoco fica bravo, que é libanês, se dizer para o libanês que os gregos são nossos, eles ficam pau da vida.
Ele fala, os gregos são nossos, vocês que pegaram eles para vocês. É claro, o mundo... Eu falo os gregos antigos, né? O mundo árabe se apropriou muito bem da filosofia grega e desenvolveu essa filosofia no momento em que o Ocidente estava meio obscuro quanto às preocupações com a reflexão filosófica. Os muçulmanos é que levaram isso adiante, com bastante propriedade, inclusive. Assim, Avicena, Averroes, Alfarabi, a Falsafa, né? Pegaram os... na verdade, eles nunca perderam. Muitos desses nacionalistas médios faziam parte do Império Romano. Né? Eles nunca perderam, não é que eles nunca perderam. E no califado Abássida, né, que está se referindo aí, claro. Primeiro califado depois da Revolução Islâmica Omida, depois Abássida, foram a luz do mundo, né? E retornaram para a Europa com Aristóteles, com Platão. Isso não existia mais na Europa. Eu vou ver se eu encontro. Se eu encontrar, eu vou buscar um outro que eu quero presentear para o Aloysio e Aristides. Um livro do Asterix, o Gaulês. Você já viu, né? Do Goscinny e do Uderzo, que eram os autores. Exatamente um dos livros que fala como começaram as brigas no Oriente Médio. Que, segundo o livro, é um negócio interessantíssimo, engraçado e tem algum fundo de verdade, que a cisânia foi implantada em todas as tribos. E aí, no final, você vê uma brigando com a outra, né, de todos os lados. E isso na época do Império Romano, né? Desculpa. Vamos lá. Sem problema, um delayzinho ali, né? Mas é bem interessante essa... Como a coisa começou de tribo contra tribo, né, Aristides? De fato. Isso aconteceu mesmo. Agora, qual você acha que vai ser o quê? Porque o fechamento disso, me parece, que se você for analisar o que ocorreu até aqui, os Estados Unidos matou Soleiman e não teve nenhum militar morto. Matou um grande general, muito grande na hierarquia do poder iraniano, não perdeu nenhum soldado, se fosse lutador de xadrez simples assim, né? Agora, quer dizer, conseguiu o fato que o Trump queria para a reeleição, para ajudar a reelegê-lo. Teve, como você falou, o avião da Ucrânia que foi abatido por um míssil iraniano, que gerou os protestos, que estão há 3 dias de protesto, não sei, hoje, né? Mas estavam, quer dizer, então, a priori, os Estados Unidos teria vencido. Se parar por aí, todo dia que vai parar por aí. Mas agora o Irã também não está vencendo porque vai poder mandar as favas os inspetores internacionais e continuar com seu programa nuclear. E, sobretudo, colocou o Iraque, onde Fulham foi morto, que o Irã é de maioria xiita. E o Iraque, embora Saddam Hussein fosse um sunita e governasse com a minoria sunita, a maioria é xiita. Exatamente. Ficou demonstrado isso na votação para a retirada dos Estados Unidos. É o parlamento. 170 deputados contra zero. Quer dizer, os 170 xiitas contra 0 sunitas, e os curdos não participaram. Então, fica demonstrado que, de fato, Irã e Iraque têm essa ligação pelo xiismo, né? Então você acha que, assim, se com essa perda de influência, isso que foi conseguido criar no Iraque, porque afinal foi um ataque legal no seu próprio território, né? Você imagina um general da Argentina ser morto aqui no Brasil, como é que a gente não ia ficar se sentindo, né? Mas quer dizer, com essa... mandar as favas a inspeção internacional, esse programa nuclear iraniano, que é o sonho deles ter bomba atômica, né? Porque também a gente fala muito dos Estados Unidos, que os Estados Unidos é imperialista, mas esquece que o Irã também é imperialista. É imperialismo menor, porque o Irã não é mais, logicamente, que o grande império persa de Xerxes. É claro. Mas o Irã, nem de Ciro Grande, que está na Bíblia como Messias, porque ele libertou os judeus da Babilônia. Mas eles mantêm influência hoje sobre o Iraque, vamos falar aqui, sobre a Síria, falamos no início do Estado Islâmico, sobre Iêmen, a guerra civil no Iêmen, eles são sobre o Líbano, Hezbollah. Sim.
Então, quer dizer, o Irã é uma nação imperialista também. Como verdade. sempre foi, aliás. O grande projeto do Suleiman de fato, estava sendo levado adiante, que é o projeto de expansão do Irã no Oriente Médio, né? E cercar, de uma certa maneira, Israel. E você acha que quem que é, se parar por aqui, como todo dia que vai acontecer, quem que sai ganhando? Botamos aqui o... Não sei se a gente vai ter vencedor ou vencido daqui em diante no Oriente Médio, nesse momento. Desse conflito entre Estados Unidos e Irã, especificamente. Conflito. Um placar. Bom, a gente tem que entender o que pode ser considerado como vitória. Eu acho que o Trump entende que vitória foi ter matado o general. Eu acho que o Irã entende como vitória, né? Não perder nenhum soldado e não levar adiante. Acho que até houve um bom senso, alguém chamou a atenção do Trump nesse momento. Não revida, porque essa coisa não vai parar. Não morreu ninguém, então a gente sai de uma forma honrosa desse conflito inicial. Mas eu acho difícil que o Irã se detenha nesse momento. Eu acho que, de fato, esse outro passo que o Irã deu, desse bombardeio, e da retirada, né, do desejo de continuar desenvolvendo o seu programa nuclear, de fato é uma vitória para o Irã também. Mas eu não sei até onde isso vai, eu não posso dizer, vitória definitiva. Quer fazer um intervalo para a gente ir para o próximo? Não, eu estava planejando de levar até às 8, a gente pode até... Vamos fazer 3 blocos. 3 blocos? Então faremos um intervalo agora. São 3 assuntos, né? 3 blocos. Então faremos um intervalo agora e já voltamos mudando o nosso assunto. Você quer deixar alguma pergunta, algum... Não, eu acho que a questão do Irã é uma questão muito complexa, né? O Irã, quer dizer, se considerar os medos e persas como de fato são iranianos, né? O mesmo povo, a mesma cultura. Eles foram, de fato, o primeiro império do mundo foi o Império Persa, né? Eles foram a primeira nação imperial do mundo, né? De fato, a primeira nação que ligou o Oceano Índico, Mediterrâneo e Golfo Pérsico, né? A primeira globalização regional do mundo foi da Pérsia. Depois o Império Alexandrino, que durou pouco, vocês façam o leito de morte dele. E depois o Império Romano, que pega a eleição dos persas, que são as estradas, né? Ligar pontos, fazer estradas e tal. Mas é de certa maneira irônico, né? Quer dizer, que é o primeiro império do mundo contra o último, né? Até o momento. Até o momento, é verdade. Mas vamos pro próximo bloco, falar sobre essa polêmica aí do Jesus Cristo retratado na Porta dos Fundos. Então tá bom. Voltamos dentro de instantes com Folha no Ar, primeira edição, oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus.